que implicam nesse trabalho, né, de autodescobrimento e de transformação, mudança interior, que, a grosso modo, o Espiritismo chama de reforma íntima. Que, na verdade, né, tudo isso, a gente fala em trabalho interno, né, trabalho conosco mesmo, em tomada de consciência, em busca, né, de transformação. A gente está falando de reforma íntima. Então, a gente viu etapas e métodos, né, a gente começou a ver como se dá esse processo, e a gente falou da importância de deslocar o ego, né, descentralizar o ego. Um dos maiores entraves do processo de tomada de consciência é quando a gente leva as coisas para o plano pessoal e assimila tudo a partir do centramento do ego. Então, essas coisas, porque a alma é mais do ego, até porque o ego é uma consciência temporária, né, impermanente, e o self, que é o espírito, ele é realmente a consciência maior e representa a totalidade, então, da nossa realidade. É que o ego muda em cada encarnação? Muda em cada encarnação, é um complexo como os outros, né? Ele muda, ele representa, assim como o nosso corpo físico, ele representa o nosso corpo psíquico enquanto consciência, né? E serve para essa encarnação. Mas em desencarnando, né, a tendência é a gente expandir, né, nossa consciência e poder tomar contato com outros aspectos que o ego não abarca, né, naquela encarnação. Bem, então, mas claro, o ego é fundamental porque tudo que se torna consciente passa por ele. É todo todos os presentes. Você quer que chegue um momento que ego e self se tornam algo integrado e o self abarque também o ego, né? E isso seria, digamos assim, o plano ideal, né, desse processo de individuação. Quando tu fala em abarca o ego, o self transformaria o ego? Ele se torna um preponderante, o self? Sim, é como se tivesse um momento que ego e self tivessem fusionados, né, envolvidos numa só instância. E a gente vai tomando consciência, né, a gente vai despertando essa consciência do si, do self, de si mesmo, porque, né, e rompendo as limitações do ego, uma consciência mais ampla, né, E aí vai desfigurando ela. Daí eu não sou mais o ego. Ou sou o ego direcionado a servir o self. O ego nunca deixa de existir. Enquanto função, enquanto complexo, ele permanece e aí o papel dele se torna realmente ser um servidor. Diz que o ego é um senhor, mas é um ótimo servidor. Então a ideia é que ele possa realmente estar a serviço do que é maior que o self. O ego nos ajuda e o ego nos atrapalha, né? Se não estiver bem trabalhado, né, a gente acaba se perdendo pelo ego. Mas sem ego não há individuação também. Né? Também não é de verdade. Bem, então a gente viu que esse é o descentramento do ego, a gente passa a relativizar a perspectiva egóica, né, que a gente viu que a Doirose sempre é uma atitude unilateral, teve uma visão parcial, limitada e muitas vezes autoritária, né, do ego, ou obstinada, né, e por isso que ele perde, né, o outro lado da moeda, aí ele acaba ficando limitado. Então, na medida que a gente descentraliza o ego, né, a gente falou que a gente tem que a partir de um pressuposto que é o não julgar, né, nem se julgar e nem julgar o outro. Quer dizer, o ser consciente, né, como diz a Joana de Ângeles, ele se descobre. E para isso ele se põe numa postura fenomenológica, uma postura de poder perceber as coisas, né, deixar as coisas falarem, né, deixar as coisas se mostrarem.
de maneira objetiva, verdadeira, sem medo, né? Então, de uma maneira, um outro aspecto que a gente tem que superar dentro da nossa infantilidade espiritual é o medo da verdade, é o medo de se enxergar. Porque eu diria até que por mais terrível que seja o nosso passado, por mais que terrível que seja a nossa realidade interna, ela nunca é tão terrível quanto a nossa fantasia. Né? A fantasia que a gente faz, muitas vezes, ela é muito pior, né, do que a realidade. E a realidade toma uma dimensão também a partir da nossa fantasia. Então, se a gente consegue realmente romper isso, e num ato de coragem, né, e de outro lado de humildade, né, poder se abrir para a verdade é libertadora. O grande termo, tem uma passagem que fala estudando de espelho, né? Ele fala da importância de te enxergar, mas te enxergar também com compaixão, não só te enxergar, né? Realmente. E realmente essa ideia do espelho é interessante, porque fazendo uma comparação, uma relação com a alquimia, essa fase é a fase que está ligada à prata da alquimia, que é o momento que está ligado à lua cheia, que reflete a luz do sol, e está plena, né, de luz, né, iluminada. E então, a prata representa a fase de reflexão, porque a prata, ela preteja, né, então ela integrou a sombra, então ela não é um branco ingênuo, porque o branco ingênuo é aquele que macula, aquele que não pode conviver com o negror, né? Na verdade, a prata já passou pelo enfrentamento de depressão, das escuridões da alma, das suas sombras, e consegue integrar a sombra nela mesma, que ela preteja. Só que ela tem que continuar sempre polida, né? O polimento necessário para que ela possa continuar refletindo e brilhando. Então, não há um trabalho de descanso. Eu cheguei na prata, cheguei agora numa consciência e está tudo resolvido. Não é? Porque, de uma maneira, há o trabalho de polir sempre, né? Para que ela possa permanecer refletindo. Senão ela perde o viço e fica embaçada. Né? Então, esse momento da prata é um momento que a gente está num ser psicológico. Uma pessoa que consegue simbolizar e que consegue, então, sair do que é literal, ser do que é concreto, para pensar a vida do ponto de vista psicológico, não materialista, não apenas factual, não apenas concreto, mas pensar a vida do ponto de vista psicológico e espiritual, do ponto de vista de que tudo é uma fantasia, né? Ou seja, tudo são imagens que refletem de uma maneira estado de alma, porque a vida material nada mais é do que expressão do nível de consciência que a gente vive. Né? Na verdade, a matéria é esse espelho, essa dobra do universo, o aspecto negativo do psíquico, não, porque tudo é uma coisa só. Né? A gente está falando de um monismo radical psíquico, onde a matéria é apenas o outro lado da realidade, que reflete a nós mesmos. Então, dentro dessa proposta, né, tu pode começar a perceber daí, tu sai dessa relação estreita com a vida. Eu entendo isso. Do que me fizeram, do que é da vida enquanto a rotina, o mundo enquanto aquilo que se manifesta enquanto fatos. Não é um fato. Cada fato, ele possibilita uma experiência espiritual, uma experiência psicológica. Na medida que eu saio do mundo factual, eu consigo estar acima ou ver através dele, né? Como diz o Evangelho, né? Jesus, né? Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Então, de uma maneira, nós temos que desenvolver isso. O ser consciente é um indivíduo que já consegue
se relacionar com a vida não dentro de uma consciência de sono, como diz o Wallace Spencer, né? Mas de uma consciência já que consegue perceber que a vida ela é viva, que ela é encantada, que ela tem eros, que ela tem amor, né? Quer dizer, essa terra também nos ama, né? Se a terra, se o chão que a gente pisa não nos amasse, a gente não estaria vivo, né? Então há uma relação amorosa da gente com a vida, e cada fato, cada realidade é uma forma de Deus dialogar com a gente, porque isso é o grande mistério, né? Ele consegue se colocar enquanto realidade objetiva, mas essa realidade que é comum a todos, ao mesmo tempo ela é uma fala específica, um sussurro ao teu ouvido falando para ti, uma mensagem, por isso a questão da sincronicidade, a questão dos símbolos, né? Quer dizer, então é como se Deus, a partir da realidade, pudesse falar para cada um de maneira individual. E isso é um fato psicológico, uma realidade psicológica. A vida fala. E fala para cada um. Só que a gente não consegue. Né? Então, por isso que a Joana Diante coloca ali na questão do trabalho com a meditação e a meditar com a oração. Né? Na oração a gente pode abrir o coração e falar para Deus nossos anseios, nossos agradecimentos, a nossa adoração, né? E tudo que envolve a expressão da nossa alma em direção a Ele, e que a meditação é essa capacidade de poder silenciar nossos ruídos, silenciar o nosso eu, nossas preocupações. Oração que fala, meditação E poder realmente perceber isso, né? Não o ouvido daquilo, é o ouvido da alma, né? Esse poder perceber essa presença divina que se manifesta de maneira sábia, né, na própria realidade. Ou seja, a realidade, acima de tudo, é sempre psicológica, antes de mais nada, antes de ser física. A física é apenas um efeito de sentido. Né? Eu não diria que, quase diria uma ilusão, né, como o réu de Maia, né? Mas não é uma ilusão no sentido de nos confundir, é uma ilusão do que ela é algo que ela representa, não aquilo que ela é enquanto concretude. Né? Ou seja, então, a vida, de uma maneira, acima de tudo, é uma imagem psicológica que está falando para nós. através dos fatos. Através dos fatos. Né? E isso que o vai chamar de sincronicidade. Quando os eventos se organizam através dessa lei, né, de afinidade, de simpatia, chama como quiser, né? Afinidade, simpatia, lei da atração, né? Que por causa vibracional, as forças atuam entre elas e naturalmente, sem esforço nenhum, né, elas se organizam em arranjos que refletem essa condição, né, desse diálogo do meu existir, né, onde você se revela e a vida também se revela enquanto essa troca e essas vibrações agindo na minha vida. Né? Então, dois exemplos de sincronicidade. Né? Um paciente, ele sonhou que ele atropelava uma criança, né? E o tempo da criança estava vindo no sonho dele como se fosse um aspecto de negligência, de descuido e até de atropelamento de morte. Né? E ele teve 3 sonhos sobre esse tema e a avó falou, o inconsciente avisa 3 vezes, na 4ª ele foi no concreto. Né? E aí realmente, num dia da vida dele, de carro pelas ruas da cidade onde ele morava, ele atropela e mata uma criança. Não quer dizer que a criança morreu por causa dele. Não é uma questão de causalidade. Nem a criança morreu por causa dele, nem ele, né, atropelou a criança por causa dela.
seja, ele atrapalhou a criança por questões de negligência, de descaso, de descuido. A criança também se perdeu por causa das questões dela. Mas esse encontro entre a cadeia de eventos da criança e a cadeia de eventos dele, que se encontram nessa experiência trágica, que representa a imagem interna do sonho dele, é uma sincronicidade. Então ele está realmente, ele tá tão negligente que está matando realmente, né, os potenciais que ele tem dentro de si. E esse confronto foi tão forte que foi para a concretude, não precisava ser assim, né? Então, tudo que nos acontece, e quando eu digo tudo, eu acredito que é tudo mesmo, né? Não é por acaso. Um acaso, em psicologia, não existe acaso. Tá? E falando de uma psicologia espírita, menos né? Tudo é uma construção, uma coisa. Tudo é um arranjo onde essas coisas se condicionam, esses eventos vão se organizando dentro dessa dinâmica espiritual, desse processo, né? Que é uma lei de causa e efeito, sim, enquanto, né? Mas não só um caso de efeito de um porquê, mas de uma causa finalista, ou seja, de um propósito, não, que tem um propósito também, né? Esse exemplo que tu trouxesse aí dos 3 avisos, né, no sonho, dá a impressão da gente que qualquer coisa que ele faça aconteceria. Parece uma coisa prevista e fatalística e finalística, né? Mas ao mesmo tempo tu dissesse, não, poderia ser diferente, caso ele ouvisse, né, com esses ouvidos que tu dissesse os 3 avisos e tudo mais, né? Então é bom separar o que é... Quando a gente fala em aviso, não é uma coisa de premonição, né? Quando a gente fala em aviso, é o mundo da probabilidade, né? Porque existe a probabilidade, tem os outros eventos, que a coisa vai condensando, aí vai para o concreto. Aí não pode fugir mais da matéria. Mas até ali, da dobrinha do universo, tu consegue sair. Mas depois tu armou tanta a história que tu te aprisionou nessa dinâmica material, e aí tu tem que provar dessa violência, dessa concretude para despertar. E também não quer dizer que desperte, mas tem que estragar ao vivo e a cores aquela realidade que tu mesmo criou, né? Mas enquanto imagens internas, isso está numa probabilidade, está fazendo isso com ele nesse nível interno. Mas se ele não se cuidar, ele acaba trazendo isso para esse nível mais físico. Ou seja, não há um determinismo. A lei de causa e efeito nos dá um grau de liberdade, né? Sempre. E mesmo em coisas hereditárias. Eu posso ter uma propensão para uma doença, para um câncer, e nunca desenvolver a doença, né? Quando a Angelina Jolie resolveu tirar as mamas, se precipitou, né? Porque ela tem, não sei quantos porcentos genético. É uma questão de ela não está acreditando nessa outra dinâmica da vida, né? Que para mim é muito mais rica e eficaz do que a genética, né? Mesmo que tenha 99%. Mas se tiver 1%, você pode ser mais forte que os 99%. Mas como saber se essa a decisão dela não foi baseada no anúncio de que ela tinha, até então ela não sabia da probabilidade. Aí, por alguma razão, a ciência chegou até ela, olha, está aqui. Então, quem sabe ela tinha que fazer isso mesmo a partir dessa questão que tu tocou agora há pouco, né, dos 3 sonhos recorrentes. Então, talvez no caso dela não foi um sonho, foi um fato científico. Assim, eu acho assim, ó. Eu não estou questionando aqui, e eu posso julgar se foi certo ou não foi certo, porque não está dentro dela, né? Eu estou só avaliando que se ela for fazer uma avaliação só concreta, só genética, ela está vendo apenas um aspecto da coisa. Agora, se ela entender que é um aviso espiritual que vem pela ciência
fato o melhor para ela é tirar as mamas, pode ser que seja um caminho. Mas se a gente fica só no genético, a gente está na concretude da coisa. E não está nessa outra dinâmica que está por trás da vida, que é a dinâmica espiritual, que é realmente um elemento que vai ser, vai ter o poder de desencadear ou de evitar esses processos, né? Cada um diferente, Que é função da né? Se eu ver assim, em famílias que têm profissão genética para certos tipos de patologia, e tem um eixo da família de umas amigas que eu conheço, que toda a família de uma delas parece que foi carimbada, né? E a outra nenhum. Né? Então é interessante isso, né? As probabilidades são as mesmas. Até às vezes não é tão mesmo, porque uma tem um pouquinho mais, outra um pouquinho menos, mesmo as filhas, tudo, né? Porque é um processo ligado. Um elemento da família que nada. E também não, mesmo ela não tendo, os filhos tinham muita probabilidade de também ter. E as filhas também não têm. Então, eu vi que tudo foi para um lado, nem para o outro lado, né? Quer dizer, então essas coisas dessa, digamos assim, esse capricho, entre aspas, né? Da natureza, que de uma coisa, mas isso é o espírito, né? São ou escolhas, ou posturas, ou questões, né? De qualquer maneira, esse é um aspecto da coisa. O outro aspecto é o autodescobrimento e o ser consciente não quer dizer que vai evitar todo tipo de dor, de sofrimento, de catástrofe, porque de uma maneira, por sermos conscientes, muitas vezes a gente sabe que é necessário se confrontar e dar conta de algumas tarefas que nos cabem. Então, não quero dizer que se a pessoa está resolvida psicologicamente, ou está consciente, não vai acontecer nada com ela. Se tivesse resolvida, não eu acho que Xavier não podia ter problema de olho, nem o São Francisco de Assis, que também foi. Dival do coração. Né? Então, na verdade, essas coisas não são assim, né? Tem N outras questões que estão. Mas o importante é a capacidade daí de extrair da experiência, né, algo positivo, de crescer com ela, e de não apenas sofrer passivamente ou negativamente. Que é o item responsabilidade que você fala. Que quando acontecer uma coisa, se responsabilizar por aquilo que está acontecendo. Eu acredito também, por exemplo, que essa questão que você falou do problema visual lá do Chico, eu penso assim, de repente foi assim, olha, foi a melhor coisa o melhor veículo que eu posso te arrumar é esse aí, tá com esse defeitinho, se servir tu vai, porque assim, eu acho que o corpo físico ele respeita a lei da matéria, ou seja, geneticamente aquele ser que vai se criar tem, claro que o espírito também imprime algumas características e atenua outras, mas eu acho que também tem a força da genética trabalhando, que é uma lei natural que tem que ser respeitada. E a pessoa, como você falou, está a serviço dessa dinâmica espiritual, né? Quer dizer, ela não é organizada por acaso, aleatoriamente, né? Ela é sempre um arranjo adequado à necessidade daquela alma. Né? Pode não estar a serviço do ego, porque o ego esquece e se assusta ou não quer mais, né? Mas está a serviço da alma, né? Então, aquilo. Mas assim também nessa mesma hipótese do Chico, qualquer outro caso, né? Existe também um tipo de reencarnação planejada em que o resultado biológico não é a minha evolução espiritual, é um arranjo que eu fiz para que eu tivesse mais condições de executar uma tarefa. Claro. Então, talvez se o Chico fosse um Robert De Niro, sei lá, um artista famoso, bonitão aí, ele poderia ter mais dificuldade de... Claro. Se desviasse, então, ou de ser e não ter, e ter uma sede que veio de ajudar, impedisse ele de cumprir, né? Não é só ele se desviar, mas só ele. de ter uma... Tu falaste muito rapidamente ali um negócio que para mim foi impactante aqui no começo do nosso papo de hoje, que foi as fantasias. O que ele quis dizer com a fantasia é um problema, é pior do que as nossas fantasias. realidade. As nossas fantasias
são piores do que a realidade objetiva. Tá, mas pior, ou seja, a gente tem que fugir das fantasias? Não, é que a gente, em nome da fantasia, a gente foge da realidade. Da verdade. Como é que tu aplicaria então essa... Digamos assim, eu tenho medo do bicho-papão. Eu fico imaginando o bicho-papão, que ele vai me pegar, que não vou fugir dele, que ele é muito grande. E aí, a minha fantasia do bicho-papão não faz jus ao bicho-papão. Nunca faz jus. Nunca, porque é a minha fantasia. Então, se eu realmente dar chance o bicho-papão aparecer, né, não, vou me encarar o bicho-papão. E vou ver que ele não tem nada a ver, ou está muito distante do que a minha fantasia. Então, e o enfrentamento do bicho-papão ao viver a cores seria muito melhor do que a fantasia que eu... Então, o fantasiar geralmente tem uma carga emocional e uma série de associações outras que carregam aquela realidade e impede de tu poder se relacionar verdadeiramente com aquela realidade. Nesse dia que eu falo. Tá, e quando é que ela é boa? A fantasia? A fantasia pode ser sempre boa também. Né? Quando é que ela é útil? A todo momento. Quando tu cria, a imaginação é a fonte da vida psíquica. Né? Agora eu estou falando dessa fantasia negativa. Quer dizer, geralmente o que a gente fantasia em relação à nossa culpa, aos problemas, geralmente vem carregado de uma nata que é subjetiva. E a gente tem que tirar essa nata. Ou seja, quando a fantasia impede a gente de viver e de enfrentar a realidade, daí ela está sendo negativa. Nesse sentido. Então a gente poderia citar X princípios para ter uma boa fantasia? Cuidados, vamos dizer assim. Por exemplo, assim, né? A primeira vez que eu vou no dentista, né? Eu sou criança, né? E aí, por estar nessa fantasia negativa, me assustaram. Quando eu fui operar na garganta, na vida, 19, 10 anos, não sei se isso, 8. E aí, todos os meus amigos, o pessoal da família, ficavam brincando. Era eu, meu irmão e meu pai. Os três vinham ser operados juntos. Eles sempre botavam um serrote, que abria a boca, uma criança pequena. Ficava imaginando, mas como, né? E que eu cortava uma parte de mim, eu sabia muito bem o que era medo lá dentro. Então a minha fantasia foi. Daí, como eu não sabia o que era, né? Eu não queria ser o primeiro. Eu falei pro médico assim, tá, vamos fazer a operação, tá tudo bem, mas eu não quero ser o primeiro. Que idade você tinha? Acho que uns 8 anos, alguma coisa assim, eu era pequeno, 8, 9. Eu estava na quinta. Daí, e aí quando veio a lista da cirurgia, quem era o primeiro? Né? Então, claro, a minha fantasia, em vez dos outros manchar, não é nada, essa brincadeira, né? Ninguém fez isso. Então eu estava carregado de uma fantasia que era terrível, né? O enfrentamento, estava vivendo né? E daí eu falei que não queria ir. Eu falei, a única coisa que eu pedi que é não ser o primeiro. É pedir não muito, né? Porque não foi atendido. Mas para quê? Eu fiquei enfurecido. Falei, não vou. E aí, claro, eu comecei a ficar nervoso e o médico me disse, então tá, vai ter o pai primeiro. Não, ele insistiu, tiveram que me amarrar, né? Me amarrar, porque eu fiquei uma fúria, né? Claro, na primeira injeção eu paguei, cara. E acho que o meu desespero é tão grande depois de ser no hospital que foi de maneira super rápida. O primeiro também, né? Mas tu vê, a fantasia que eu vivi um drama, um sofrimento que ele não precisava de viver. Tu acaba. Tem aquela frasinha do Barão Vermelho assim, que a dor vem do desejo de não se. A dor vem vem do desejo de não sentir dor, né? Uma das coisas que te faz doer é só ficar imaginando aquela. A psicologia diz, a gente deseja o que mais teme e teme o que mais deseja. Então,
de uma maneira, o temor e o desejo, eles estão numa relação complementar e um puxa o outro. Então é claro que se a gente consegue dar chance para a vida, né, e não ficar se torturando, né, é um passo importante, né, no processo. Né. A gente vê isso, né, que uma das coisas que o Jung fala aqui, que é uma das etapas da psicoterapia, é a confissão. Quando a pessoa consegue botar para fora os seus medos, seus problemas, não contou para ninguém, né? Quando põe para fora, para que tire um peso das costas, porque aquilo era muito mais, né? Sim, que era muito mais pesado do que quando verbalizou. Quando verbalizou, viu que o monstro é bem. Porque o bicho-papão, ele não era. Ele nem é bicho-papão, né? Mas eu vi assim que a gente teve depois que a gente leva um susto. Por exemplo, tu dirige e acha que nunca vai se acidentar. E aí, o jeito que tu se acidenta feio, dali em diante, tu tem medo. Teme. Fica até temendo demais, até fica covarde. Olha, há uma tendência do pessoal que trabalha com psicologia do trauma colocar que o único trauma assim, que marca e que a pessoa fica realmente, digamos assim, mutilada pela experiência é o trauma de guerra. O trauma de guerra. Que os outros traumas é muito mais de uma experiência que desencadeia processos já internos do que o trauma em si. Então, mesmo, por exemplo, traumas sexuais, estupro, violência sexual. Tanto é assim, que a postura da pessoa que está vivendo o trauma é fundamental. Né? Se a pessoa fica revolta, se agita por uma violência sexual, a chance dela engravidar é muito maior. Porque dela, no nervosismo, na coisa emocional, ela ovula. Né? Então, é muito mais fácil dela engravidar do agressor do que ela tiver tranquilidade e saber lidar com a situação. Então, na verdade, toda a violência da vida, que na verdade é uma violência também, nossa, né? Porque eu não posso crer que uma criança de 4, 5 anos seja colocada num ambiente hostil e violento de graça, porque ela não podia, seria um crime de Deus, né? Porque permitir que você não tenha nada a ver com aquela história, né? Mostrar lá, então as coisas, não que isso tenha que acontecer, de jeito nenhum, né? Mas a gente está perto dos elementos que fazem parte da nossa história, que estão ligados a nós de alguma maneira. Né? E então, o que acontece no trauma, por exemplo, eu desencadeou toda uma coisa de dificuldade minha que estava meio que adormecida, e no trauma aquilo veio e ficou colado na experiência, tá? Ficou marcado. Tá? Eu tenho uma violência dentro de mim muito grande, que eu não sei lidar, e não sou tal, eu agrido uma pessoa de tal maneira que quase ela morre. E agora eu tenho medo de encostar no meio difícil, porque eu tenho medo, na verdade, estou vivendo a fantasia do meu conteúdo interno, da minha natureza, que eu não sei lidar com a minha agressividade, que eu descobri que é muito maior do que, né, porque a gente nunca sabe o que a gente é possível. Ninguém pode garantir nada. Né? Eu não sei se eu não posso enlouquecer em qualquer momento, não sei se eu não posso matar uma pessoa, porque numa situação extrema, a gente nunca vai saber como é que a gente vai reagir, né? E como é que eu vou lidar com a situação também depois. Né? Então, essas coisas... Usando então todo esse entendimento, chega-se à conclusão de que o trauma é possível de vencer, é uma questão de tempo. Todo trauma é possível de vencer, porque a gente fala da resiliência, né? Que é aquela pessoa que é capaz de enfrentar situações difíceis e conseguir passar por elas e se manter íntegro, confiante, né? Que tem pessoas que passam por situações muito extremadas e para
para ela não tem esse caráter traumático, né? E tem gente até que gosta, né? Mas pegando esses dois exemplos da violência infantil e do soldado que voltou da guerra, no primeiro caso tu dissesse que não poderia se atribuir a Deus, porque senão seria uma coisa. E no segundo caso, onde é que está a diferença dos dois casos ali? Porque um trauma tu dissesse que até a violência infantil tu pode trabalhar, menos ou mais difícil seria o soldado que veio da guerra, né? Porque na guerra a barbárie ela vem e corre solta, né? Porque na guerra, quando dá um conflito, não tem como fugir, não é uma questão pessoal, é uma questão coletiva. Né? A criança também não tem como fugir da agressão. Sim, mas a criança está numa realidade que é pessoal. Aquele mundo, aquele cenário de respeito ao mundo dela, a realidade espiritual dela é o passado dela. E o soldado, ele se alistou, ele faz parte de uma convenção. É coletiva, né? Eu sou obrigado, porque, né? É o livre, a loucura do mundo, eu sou filho, eu sou jogado, né, a uma realidade que diretamente não me pertence, mas me pertence na medida que eu vou viver ela. E como na guerra tu vive constantemente sob o medo, sob a violência, sob o desamparo, a distância dos, né? Então, e há muita selvageria também que é liberada, como violência do tipo, né? Então, isso realmente se tu não tem uma estrutura psicológica muito grande, tu sucumbe, tu estou ouvindo, tu está aqui, agora estão batendo, tu está ali, de repente ouvindo a todo momento ruídos, bombas estourando, né? E tu está numa sensação de básica, que é o instinto básico de proteção na vida. A tua adrenalina está a mil, né? E aí tu enfrenta situações de dor, vê um cara morrendo aqui, tu, né? E passa frio, e não sabe se fora, se vai, uma série de incerteza, e assim vai. Então, aquelas 3 meninas que foram sequestradas lá nos Estados Unidos e ficaram, sei lá, 20 anos, e o cara que sequestrou engravidou também, elas estavam numa situação intermediária. Elas também estavam numa situação de guerra e também estavam numa situação de violência pessoal, né? A gente nunca sabe, né, onde vai uma coisa e outra, porque a gente não tem como avaliar a complexidade das coisas, né? Mas tem certas coisas que são de ordem não kármica, né? Que são de ordem que a gente constrói agora, são kármicas construídas agora, porque a gente é produto e produtor da história constantemente, né? Então, de repente o Irã, lá a Síria, né? Os Estados Unidos resolve fazer uma ação junto com a França, daí a Rússia se interpõe, a China se interpõe, e quando começa a ver toda uma estupidez e força um conflito mundial, em vez de estar, é um problema de todos nós, né? Você não tem como fugir, daí tu tem que encarar essa história. E é encarar sem a emoção, aquela da indignação, né? Porque muita gente vai para a guerra e não tem ódio do outro para ser aquele impulso. Ele é obrigado a matar sem estar com vontade de matar. Eu acho que isso mais causa trauma, né? Mas tu pode ser Isso é desertora. traumático. Tu pode ser desertora. Pode mesmo. Desertora. Mas aí tu carrega, Mas a mente carrega não de sei, culpa, vai vai desertor, desertar, vai defender o teu na caminho, guerra, assim. Não, Pra não ser bom. Mas aí tu tá defendendo o cara de chegar na tua família que tá ali atrás, do teu amigo. Isso aí é uma construção, né? Mas tem esse Tu tem a culpa de matar a pessoa, tem a culpa de não ir e achar que teu país perdeu por tua causa. Imagina, É uma fantasia. aí vai dentro da cidade, lá depois, rebento pra tua cidade, pô, mas eu não fui lá, desertei, que sensação. Agora minha família foi bombardeada e morreu. Se eu tivesse sido quem sabe tinha evitado. Aquelas coisas todas loucas, né? Não estaria relacionado à nossa história, eu nascer num local que não tem guerra, digamos, que a gente não tenha precisão passar por isso. Não, claro que a subordinação também tem a ver com processos coletivos, não, que tá ligado? Mas às vezes, mesmo uma nação não avessa a violência, não é a sociedade América, é forçada pela questão que envolve. Né? Foi o caso do Brasil, da guerra. Então, gente, outras coisas. O soldadinho lá
tem nada a ver, não decidiu nada. Não decidiu nada. Simplesmente fizeram que tinha que se meter lá na Síria, na Afeganistão, no Iraque, no escambau, tem que ir. É uma coisa que realmente é muito mais, é completamente diferente de qualquer outro trabalho. Uma das coisas importantes do processo de tomada de consciência é foco. Foco. Como assim? Ou seja, para que tu possa realmente se trabalhar nas tuas coisas, nas tuas vidas, tu tem que saber focar. É focar isso. Tu tem que realmente botar atenção na coisa. Se tu não foca, tu não consegue dar profundidade, se relacionar para poder realmente fazer esse processo de reflexão, desse diálogo, né? Então, foco é importante. É disposto a. É muito importante. Me diz uma coisa, nesse momento que, digamos assim, seja despertado pelo céu para fazer esse foco, o ego não tende a te levar para lá e para cá, a sair do foco? Sim, mas daí que tá. Se tu tá já inclinado a fazer isso, tu vai, né? Claro, com maior ou menor dificuldade, mas como já comentou outras vezes, a nossa mente é uma mente muito indisciplinada. E nossos complexos estão lá, nem pipoca pulando, né? Então, claro, como a gente está também atravessado por vários conteúdos emocionais, às vezes é difícil realmente focar, porque tem outras coisas que nos tiram, né? Então, essa disciplina de saber focar, ficar atento, ela é importante, nem sempre é fácil. Isso a meditação ajuda também. Meditação ajuda, né? Quer dizer, todo o processo de trabalho mediúnico, né, ou de radiação, exige exatamente isso. Exige tu aprender a relaxar, te harmonizar e aprender a focar, né? Isso não é uma concentração, né? A meditação ajuda. Sabe que uma das maneiras que a gente vê como a nossa mente é um touro indomado, né? Eu raramente tenho dificuldade para dormir. Capoto e apago, mas algumas vezes que eu me acordei 4 madrugadas sem motivo algum e tentei dormir de novo e não consegui, aí a gente se vê impotente, né? Aí não sei se meditação adiantaria. Olha, é uma coisa maluca isso aí. Tu acorda e fica aquele negócio, não, por que eu acordei? Não sei porque eu acordei. E normalmente tá cansado. Quero dormir. Tá cansado. Estou cansado. E o relógio passando. Você não consegue nem ter Tem algo que a cabeça. A ideia do livro nessa hora não funciona. Mas essa hora da coração não adianta nada. Tem que ter um certo momento para meditar. E essa hora que tu acorda, Graças a Deus que isso não acontece muitas vezes, porque tem pessoas que têm insônia que deve ser um inferno. Porque elas ficam nessa situação diariamente. E essa Né? questão do foco, assim, por exemplo, se a gente está numa situação, né, na área da nossa vida, e a gente fica muito, né, sofrendo com aquilo ali, vendo e não ver saída, e tu também mudar o foco também ajuda. Mas quando eu falo em foco, assim, o foco é uma atitude consciente em direção a alguma coisa. De analisar. É uma atenção assumida, né? Eu vou privilegiar, eu vou contemplar, eu vou reconhecer o valor daquela coisa. Porque o foco para mim é reconhecimento de valor. Nesse momento eu vou dar de valor para aquela realidade. Quando a gente é tomado por uma preocupação, por um processo obsessivo, daí isso não é foco. Daí tu está identificado com a coisa. Né? Eu estou aqui dando aula para você, está discutindo, eu estou ansioso porque eu tenho alguma coisa que me está me ocupando, né? Uma preocupação, e eu não consigo estar aqui verdadeiramente. E aí isso é perda, na verdade, porque a minha atenção está na preocupação. Então, mas não é uma atenção consciente, não é algo que me consome, né? Porque tem questões lá que me levam. Um pensamento obsessivo. Porque assim, uma das coisas que é importante do ponto de vista psicológico e que tem a ver também com alguns tipos de meditação, como mindfulness, que é
sensação de atenção plena é estar presente sempre naquilo que tu faz, está inteiro. Então, se eu estou aqui, eu estou aqui. Né? Então, aquele caso que tu contou antes que estava meditando, e daí ele estava meditando e ficou anos, ele criou um formigueiro de volta, mas a pergunta que ele queria fazer era quando ele estava preocupado não com o presente, né? Ele estava preocupado quando é que ele ia se iluminar. Quer dizer que ele não estava no foco igual. Que por isso que tu disse aquela frase que às vezes a gente ter um fim, enxergar longe, às vezes até atrapalha, né? Enxergar faz com que a gente fique preso muitas vezes lá e perca o processo. Então é um equilíbrio, né? Porque o Shiva dançarino, ele, para ele poder dançar e viver a dança, ele tem que estar fixado num ponto. Então é o equilíbrio entre o ideal e o processo. Porque, na verdade, é as duas coisas juntas. É importante eu ver, puxa, como outros, eu também tive uma subida. Quer dizer que eu vou me iluminar. Né? Então, veio essa revelação para ele. Sim, um dia tu vai se iluminar. Vai depender das questões de número dessas folhinhas da árvore. Mas tu vai saber. E aí foi a atitude dele em relação à informação. Primeiro, Deus, fiz todo esse esforço para quase nada ainda, né? Primeiro, estava meditando. E o segundo ficou tão alegre, tão grato, né? Então foi tão, a vivência dele naquele momento foi tão plena, profunda, que ele se iluminou. Né? Então, na verdade, não é que a gente não antever possibilidades, é importante. A gente tem que planejar coisas, tem que ter projeto. Né? Não, eu vou juntar dinheiro porque eu quero construir uma casinha para minha família. Né? Então, eu tenho anseios, estou me organizando para chegar lá. Né? Mas o problema é que eu fico muito ansioso de chegar lá e não consigo me organizar aqui pela ansiedade. Isso não pode me tirar, tem que me incentivar. Então eu vou trabalhar aqui, vou viver, vou pagar o preço de fazer horas extras, tal, para poder botar. Né? Então, isso é mais um incentivo para eu estar verdadeiramente aqui. Por que eu estou aqui nessa vida? Eu não me demiti ainda, quando não me deixei, porque eu acredito que ela não desiste, que vale o esforço. Se não acreditar, né? A gente fica, porque a gente nos dá uma ideia de que a nossa vida é maior, né? Que as coisas não são por acaso. Então tudo isso nos faz garantir que a gente possa viver a vida como algo precioso, que vale a pena porque resulta em coisas interessantes que a gente acredita. Se eu não acreditar em nada disso. Mas esse estar aqui. Mas cuidar nessa linha de raciocínio também ela te leva para um outro raciocínio. Assim, se a vida, isso aqui é um teatro temporário, na verdade a nossa vida está ali na frente, né? Pode te levar a desprezar ou não valorizar a vida atual. Não, isso aqui é só uma pantomima, estou só vivendo aqui uma ilusão. Ou um conformismo. Ou um conformismo. Também, né? Porque é outra coisa. Eu acho que dá para tentar diferenciar, por exemplo, o estar aqui como uma decisão exclusivamente minha, consequência de todas as minhas escolhas anteriores, ou de uma situação de chamar a atenção. Olha, sacode. Por exemplo, o filho pródigo, ele fez uma série de escolhas. E ele estava comendo a lavagem dos porcos. E ele disse, eu não quero estar aqui, não vou viver intensamente essa comida podre, né? Mas por ele estar vivendo por inteiro o sofrimento, ele pode, por estar lá vivendo, ele pode dimensionar que a vida que ele tinha escolhido foi a pior opção e poder refazer a opção dele. Mas ele não escolheu viver aquilo ali. Ele colheu os frutos das escolhas, mas ele não queria comer comida dos porcos. Sim, mas ele escolheu no sentido que as escolhas dele foram infelizes, né? Foi consequência das escolhas dele. Esse é um caso extremo, né? Mas, por exemplo, pode ser que haja situações em que tu fica diante de uma situação, de uma condição que tu expõe. É para te sair daí, não para te ficar aí. Não precisa estar aí. Ele também tem aquela questão que você comentou de tu enxergar longe demais. Tu focar a tua visão lá na vida que
Não é foco. vida, É, mas eu também tu acho que aí acaba não é perdendo o foco. foco na projeção. Se transforma num olhar dispersivo, né? Porque foco é em alguma coisa. Depois Tu tem essa antevisão, né, do futuro como um horizonte, né? Mas para tu poder caminhar até lá, tu tem que cuidar para não pisar no sim. É uma meta, Tem que né? vencer Mas eu não posso ficar assim, né? Você não pode ser cego no horizonte, e perder, né, no caminhar. A caminhada se faz em cada passo. E quanto melhor eu caminhar e saber para onde estou caminhando, melhor eu chego lá. Então, eu chegar lá depende do meu movimento aqui. Essa figura do foco é interessante, porque ela lembra a lanterna, né? E a lanterna tem uma característica. Quando a gente liga uma lanterna na escuridão, ela faz um facho assim, né? O foco dela não está, ela está difusa. E aí, a quantidade de luz que tem aquela lanterna ali me determina se eu vou chegar mais adiante ou menos adiante. Então, para a gente... É uma coisa que parece que é invertida no foco, né? Para eu não tropeçar ali, eu tenho que... Mas quanto mais forte a luz, ou seja, quanto mais preparo eu tiver, mais luz eu tenho, né? Mais eu consigo enxergar este passo e aqueles outros lá, né? Então, acho que essa conquista de luminosidade, né? De ter uma bateria legal. Enquanto que o raio laser não. O raio laser, ele tem uma direção... Então, não é esse mesmo foco, né? É interessante. Porque a palavra foco está muito na moda, né? E ela nos constrange a todo momento a fazer opções, né? De prioridade. A priorizar coisas, né? Então, é muito moderno isso aí de, tem que focar. É uma coisa que você enjoa, né? Mas ela tem muito mais a ver com as escolhas de o que eu tenho que fazer primeiro, né? E aí, de novo, a gente volta lá ao Paulo de Tarso, o que queres que eu faça, né? Que é uma escolha que não era dele, então, o que quer que eu faça, né? E aí volta ao início do nosso encontro de hoje, que é da surdez e da cegueira, né? Então, a gente tem... Tem um filme que, não sei se vocês já viram, que dá para ver 2, 3 vezes, porque ele é muito complexo, né? Ele é um filme que trata 4 tempos, 1800 alguma coisa, 1900 alguma coisa, 2000 e 2200, né? Não é a origem? A viagem. A viagem. Já viu? Já? Mas olha, dá para ver de novo esse filme. Eu comprei o DVD. Tu entendeu de cara? Na primeira vez? É a viagem, isso mesmo, né? Que até uma estrela, uma marca... Vou te contar ele agora. Já foi contado. Tem vídeo já. E fala de sincronicidade. Primeiro, probabilidade, né? Sincronicidade e passado, futuro e presente não existem. Não existe. Os mesmos atores estão ali, né? Em papéis diferentes, mas com aquela estrelinha cadente que era da coleira de metal, né? De um personagem do futuro, né? Tá, mas aquilo ali prova a reencarnação, não, pra mim. Não, ele tem a ver com reencarnação, mas ele vai mais... Ele essa abordagem. mas ele relativiza realmente essa questão do tempo. Mas aqui achando bastante coisa, né? Ali. Num grupo de estudos como esse aqui... Com o Matrix também, que ele questiona o que é... Também. Ali tem Eu acho que num grupo de estudos como o nosso aqui, que a gente está prestes a ficar órfão, né? Então, acho que a gente podia fazer alguma coisa para encarar a orfandade, viver esse luto. Não estou para ficar órfão, só para ficar paz. Mas eu acho legal a gente ter também um grupo de estudos em que a gente possa pegar alguns temas ou alguns filmes assim, assistir e depois deixar fluir. Seria uma técnica da gente se manter unidos em 2014, né? Mesmo órfãos sendo pais. Não sei, tem um teatro. Mas na área não passou, né? A gente tinha visto Vai ter um teatro na conversa de Freud com um filósofo que é o Freud é ateu e ele é religioso. Um debate sobre isso. Uma peça de teatro. Ok, gente. Então, semana que vem é...
volta